Nós, hoje, há pouco, o deputado Marcos Mansur fez uma fala aqui já sobre a questão da reforma previdenciária. A questão hoje, tanto da reforma trabalhista, que já entrou em vigor, quanto a reforma previdenciária, ainda que essas reformas, elas fossem as melhores reformas do mundo, e realmente altamente necessárias, sem ter outras opções, ainda assim uma grande parte da população iria desconfiar dos benefícios trazidos, ou para as pessoas ou para o país como um todo. Por quê? Porque o Congresso Nacional e o governo federal não têm a confiança da população brasileira e perderam a legitimidade também. Então, por exemplo, agora nós estamos observando um esforço hercúleo do presidente da República e os ministros para convencer o Congresso a votar e a aprovar este ano a reforma previdenciária. O governo federal, o presidente Michel Temer, passou o final de semana reunido com pelo menos líderes de 7 partidos, sem os quais não seria possível pensar em aprovação nenhuma. E já acenou com milhões e milhões de reais para serem liberados para os partidos e os deputados que votarem favoravelmente à reforma previdenciária. Isso cabe uma análise. Se o governo precisa comprar o apoio dos deputados e dos partidos para uma reforma que, segundo o governo, é boa e necessária, há 2 problemas aí. Ou o governo federal está mentindo, então os deputados e partidos sabem que essa reforma não é boa e só votarão, mediante a troca que é comum, o balcão de negócio entre o Congresso e o Planalto, ou os nossos congressistas não têm nenhum compromisso com a sociedade. Não existe outra opção. Então, isso já é sintomático. Se a reforma previdenciária fosse realmente necessária e o déficit existente na Previdência tivesse como única origem o excesso de pessoas aposentadas ou a idade das pessoas ao se aposentarem, então não haveria problema em apresentar isso ao Congresso e o Congresso votar. Como eu disse antes, nem o presidente da República tem a confiança da população e legitimidade, e nem a maioria dos parlamentares federais gozam desta confiança e desse prestígio junto à sociedade. Então, hoje nós polemizamos o tempo inteiro, e essa polêmica, sobre as reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária. Por quê? Porque não se vê um mínimo de esforço do presidente da República e do Congresso Nacional para cortarem as suas próprias regalias, para cortarem os seus próprios benefícios. Por exemplo, Michel Temer anunciou, quando entrou na presidência, que iria cortar 7 mil cargos comissionados do governo federal, que tem aproximadamente 22 mil comissionados, o que é um absurdo você imaginar que os Estados Unidos, por exemplo, um país infinitamente mais rico do que o Brasil, é a maior economia do mundo, um país também maior do que o Brasil, tem cerca de 400 milhões de habitantes, quase o dobro da população brasileira. O governo federal tem aproximadamente 5 mil comissionados, no Brasil tem 22. E além de não ter cortado aquilo que prometeu, segundo saiu esta semana, a segunda-feira nos jornais, aumentou em quase 4 mil o número de comissionados desde que Michel Temer assumiu o poder. E este número de comissionado aumentou substancialmente, principalmente por ocasião
das duas votações a respeito da possibilidade de investigação do presidente da República. Então, a população não consegue entender como é que um governo que fala que precisa cortar gastos o tempo inteiro, não corta na própria carne. Porque isto criaria algum tipo de confiança na sociedade se o governo federal viesse a público e mostrasse à sociedade: olha, nós já cortamos tudo o que foi possível de regalia, não há mais o que cortar, agora uma parcela dessa conta vai ter que ficar para a sociedade. Da mesma forma, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional deveria vir a público e mostrar categoricamente onde é que estão os cortes feitos pelo Senado e pela Câmara Federal, de tal forma que a população acreditasse no esforço dos seus representantes para colocar a contabilidade das contas públicas em ordem. E não se verifica isso. O Congresso Nacional, o Senado e a Câmara tem um serviço próprio de atendimento de saúde aos deputados e senadores e parte dos funcionários, que vai desde tratamento dentário até cirurgia plástica. Esse serviço, ele custa tão caro aos cofres públicos. Saiu uma pesquisa recentemente demonstrando que o serviço de saúde que se presta a deputados e senadores no Congresso, ele é tão caro que apenas 4% dos municípios brasileiros gastam em saúde mais do que o Congresso Nacional gasta com os deputados e senadores. Você que nos ouve em casa, o Brasil tem cerca de 5.600 municípios. Então você pensa numa situação como essa, que o serviço de atendimento à saúde de deputados e senadores pago pelos cofres públicos é mais caro do que aquilo que se gasta em cerca de 5.600 municípios brasileiros. Então, como fazer a população acreditar na boa intenção tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional em botar as suas contas em dia, em botar as contas do país em dia, se a população não observa o mínimo de esforço, nem do Executivo Federal, nem do Legislativo Federal, em cortar os seus privilégios? Porque, assim, em que ponto um deputado e um senador precisaria de saúde bancada pelo povo? Com os salários que tem, obviamente cada um pode bancar o seu tratamento dentário, o seu tratamento médico. A população não tem que pagar isso. Ela já paga muito caro. Então você imagina, o Congresso Nacional Brasileiro, ele é o segundo congresso mais caro do planeta. Ele só não é mais caro do que o Congresso norte-americano, mas provavelmente um dos mais ineficientes do país. Então, eu sempre repito a frase de Paulo Freire, que dizia que o discurso e as ações, elas têm que caminhar para o mesmo sentido, até que as duas sejam uma coisa só. Não se pode fazer um discurso em um direcionamento e agir em outro, como tanto o governo federal faz, quanto o Congresso Nacional faz. Por isso eu digo, qualquer tipo de reforma que for feita por este governo e por este Congresso, a maioria da população vai ser contra, porque ela não confia de que há uma boa intenção nisso. Porque ela não vê de forma nenhuma, nem o governo federal, do presidente Michel Temer, e nem o Congresso Nacional, fazendo o mínimo de esforço para cortar na própria carne, de tal forma que a população acreditasse que os seus representantes estão realmente bem intencionados. Então essa reflexão é fundamental que seja feita, e por isso as reformas, tanto a previdenciária quanto a reforma trabalhista, elas não contam com apoio popular. E ainda que fosse, não são, obviamente, mas ainda que fosse o melhor para o país, ainda assim as pessoas teriam uma desconfiança imensa. Muito obrigado, presidente.